Estamos começando agora uma aula sensacional. Vai ser top das galáxias, vai ser lindo e surreal. Não queira ficar de fora, não queira descer um degrau. Nessa vida que é uma arte, a arte é tão legal. A vida da gente é uma arte, a arte é tão legal. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente. É isso aí, minha gente. Olha aí, esse som de viola aí, né, brejeiro, tem a ver com a nossa região, tem a ver com a nossa arte, né? E aqui nós vamos começar aqui a nossa aula de número 3. Teve um auxílio ali, né, no check. Uma professora aí que ela preferiu não aparecer, né? Ela estava ali ajudando, tá? Joga lá na tela lá que eu vou soltar aqui essa viola aqui, tá? Porque ela é preciosa colocar ela cuidadosamente aqui para a gente começar essa nossa aula aí, que o tema dela vai ser muito interessante, a pintura histórica, né? A pintura histórica, deixa eu falar aqui rapidinho com vocês, tá? Tem a ver com um período, né, em que as pessoas eram contratadas para fazer aparecer bem os comandantes, os imperadores, né? Depois isso aí passou a ser um pouco usado assim pelos... esse papel passou a ser feito pelos jornais, né? Depois foram aperfeiçoando, os caras foram aperfeiçoando o modo de fazer a população se convencer, ou pelo menos ficar sabendo do que estava acontecendo, né? Pegar aquela opinião, né? Mas aí é uma discussão que já leva para outras paradas aí, que eu quero deixar de fora por enquanto, tá? Então, a nossa pintura histórica tem a ver também com os primeiros momentos da pintura do Brasil, né? Mas tem também o que os pintores, né? Os grandes artistas mais, vamos dizer assim, mais conceituados, né? O que eles usavam para ganhar dinheiro através da pintura, tá bom? Então vamos voltar lá na nossa tela para a gente seguir com o primeiro tema, né, com a primeira parte aqui, que é esse mapa aqui, para a gente ver mais ou menos. Ó, a pintura histórica, né, lá por volta de 1648, era mais para registrar algum acontecimento histórico, né? Vocês estão vendo aí, ó, esse primeiro quadro aqui, ó, o primeiro exemplo que a gente tem aí, né? O Grito do Ipiranga, né? Aí lá no tempo do neoclassicismo, em 1750, já resgatando valores estéticos, né? As aparências, né? As maneiras, as novas descobertas no campo da pintura, né? Trazendo os valores estéticos e culturais das civilizações da antiguidade clássica, quer dizer, toda a influência do que estava acontecendo no mundo, né? E aí, vendo o lado do Brasil, nós vamos ver que a missão artística francesa, né, lá para 1826, que ela veio estabelecer o ensino oficial das artes plásticas. As artes plásticas são as artes, né, começando aqui com a pintura, né? Então, vocês estão vendo aqui essas ilustrações aqui, para mostrar que o Grito do Ipiranga aqui, você tem vendo aqui o juramento dos Horácios, né? E estão vendo aqui essa outra visão aqui do Pão de Açúcar, lá do Rio de Janeiro, tá bom? Já, eu acho que, se não me engano, o Debré, né, que pintou isso aí também. Então, vamos seguindo aqui, que a gente tem um pequeno questionamento para você aqui, uma hora do quiz, tá? Vamos lá. Leitura.
Alguns historiadores afirmam que a história iniciou quando a humanidade inventou a escrita. A escrita ela foi desenvolvida lentamente, assim, mais de 100 anos, para começarem a juntar as ideias e chegarem no ponto de passar a entender, a representar os rabiscos, né, como, colocar os rabiscos como representantes de uma ideia. Nessa perspectiva, nessa maneira de olhar, o período anterior à criação da escrita, né, onde as pessoas realmente começaram a ver o símbolo escrito assim e já entender o significado dali, é chamado de pré-história, o que veio antes da história, tá? Isso é verdade ou isso é falso? Antes de chegar nessa conclusão aí, eu queria mostrar para vocês aqui esse quadro que mostra a evolução da escrita pictográfica, a escrita de desenhos, de pictórios, né, de símbolos. Foi aos pouquinhos, eles foram aperfeiçoando. Por exemplo, essa primeira linha aqui, ó, antigamente, quando a pessoa queria falar do rei, então o símbolo era esse aqui. Aí foi seguindo o tempo, continuou, aí foi ficando sofisticado, aí aqui já passou a ser uma espada com a sua bainha. Então, quando a pessoa via esse símbolo aqui, aí já entendia que significava rei. Olha, o símbolo da terra, o símbolo de terra, como é que é? Então começou com esse aqui, aí foi evoluindo, foi chegando, mas todo mundo, naquele tempo, já passava a fazer essa leitura. O que é a leitura? Você olha e você entende o símbolo, né? Então, olha aí, homem. O homem começou desse jeito aqui, ó. Foi evoluindo até chegar nesse símbolo aqui, que todo mundo daquele tempo ali, quando via isso aí escrito em algum lugar, esse desenho aí, já sabia que estava falando de um homem, né? E a mulher, olha só, né? Vai indo até chegar aqui. Tá? Essa escrita aí, ela foi se aperfeiçoando, isso é muito importante, gente, porque esses rabiscos, né, eles foram se aperfeiçoando e esses símbolos, eles foram começando a dar lugar a uns símbolos que são as letras, e aí cada letra, ela nos traz a lembrança, algum objeto, alguma associação que a gente vai entendendo. Olha aí, ó, são mais de 30 mil anos, né? São séculos e séculos e séculos até chegar nessa fase nossa atual, tá? E ainda hoje, às vezes a pessoa não quer escrever alguma coisa, ele desenha ou ele pinta um quadro, né? E através desse quadro ele transmite várias ideias, não é isso? Aqui comigo, só um instantinho aqui, só para a gente ver. Olha só, olha a Moninha ali, ó. Moninha, minha linda, você é demais, hein? Olha só, aquele olhar da Mona Lisa e aquele sorriso ali, o artista, né, o grande Leonardo da Vinci, ele colocou essa expressão nela, e aí até hoje as pessoas ficam assim, se perguntando o que será que ele quis dizer através dali, o que será que ela está pensando, será que ela está sorrindo, não é? Ela pousou, tem gente até que diz que ali a própria Mona Lisa é uma representação feminina do próprio Leonardo. Mas isso é uma confusão daquela, né? Vamos voltar lá para a gente seguir com o nosso quiz. Então, é falso ou é verdadeiro? Eu praticamente já respondi para vocês, né? Claro que é verdadeiro, é verdade sim. A história só pode ser contada mesmo, para todo mundo entender mesmo, a partir do momento que a escrita ficou totalmente determinada, ficou totalmente claro o que é a escrita, né? O que significam os símbolos. Então, os homens, nós, né, a humanidade,
passamos a transmitir nossas ideias através não só da escrita, como também de desenhos, de pinturas, de esculturas e etc, etc, etc. Vamos seguir aqui, que a gente vê o seguinte, a pintura histórica, então, a pintura que conta a história, que marca o momento da história, é um gênero artístico que se destaca por retratar eventos significativos da história. Então, toda a pintura que está mostrando, olha aqui, a primeira missa no Brasil, né? Então, essa pintura, esse quadro mostrando isso tudo aí que aconteceu, é uma pintura que é considerada histórica, porque está contando um momento histórico do Brasil. Então, esse momento pode ser um momento político, ou religioso, ou mesmo mitológico, ou simplesmente cultural. Esse tipo de pintura tem como objetivo não apenas documentar acontecimentos marcantes, mas também transmitir mensagens de grande valor simbólico e moral. As pinturas históricas são sempre de grande escala e incorporam uma narrativa detalhada, muitas vezes utilizando uma composição dramática para enfatizar a importância do evento. Tá bom? Então, aí temos aí a primeira missa do Brasil, né? Lá em Porto Seguro. E aí, vamos seguir aqui. Ao longo do tempo, a pintura histórica evoluiu o seu propósito central de capturar e prescrever a memória de eventos significativos. Continua a ser a sua característica fundamental. Durante o Renascimento, artistas como Leonardo da Vinci, está aqui, muito doidão aí, né, nessa representação aí. Aí vem o Michelangelo, né? Michelangelo, grande escultor e pintor, e o Rafael de Sanzio, né? Está aqui o Rafa, né? Aí tem também o Jacques David, né, do tempo de Napoleão aqui, o Jacques, e o francês aqui, o Delacroix. Delacroix, o cara, um nome invocado aí, né? Eles criaram obras tão fantásticas, né, que se baseavam em eventos bíblicos ou então simplesmente da mitologia grega. Na Idade Moderna, continua a ser valorizado esse tipo de pintura, né? Especialmente na França, onde esses dois artistas aqui que eu já citei, o Jacques-Louis David e o Eugène Delacroix, se destacaram muito. Depois você vai ver aí uma obra aqui do Delacroix que é uma coisa de doido mesmo, muito show de bola. Seguindo aqui, nós temos, ainda sobre a pintura histórica, que os artistas estão dentro da sociedade, né? Estão imersos, estão vivendo. Então, tudo que acontece marca a vida deles, sim, também, claro que sim. Tudo que vai acontecer na volta deles, muitas vezes ele vai e faz um desenho, uma pintura, ali para dar a sua versão dos fatos. Então, aqui ó, você tem um estudo, vendo? Um estudo para a sagração de Dom Pedro, aqui em 1822, pelo Jean-Baptiste Debret, que é um daqueles pintores que veio com a missão artística francesa, né? Aqui, no final da sagração e coroação de Dom Pedro I. Isso aqui ficou exposto no Palácio do Itamaraty, está exposto, né, em Brasília. Tá? Então, mais um pouquinho ainda aí, nós temos o quadro Independência ou Morte, né? Do Pedro Américo. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consigo apagar esse risco aqui. Né? Ele foi sem querer, querendo, tá? Então, aqui, Independência ou Morte é um quadro do Pedro Américo de 1888, né? Enquanto isso, eu estou pegando aqui minha violinha para a gente fazer aqui mais um momento aqui sonoro, né? O imperador Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, prestes a declarar a independência do Brasil, né? Então, aí é mais um quadro histórico, né? E aí, agora nós vamos para um momento aí, um momento interativo, né? Nesse nosso momento interativo, deixa eu mostrar aqui através da música.
Esse momento agora também vai ser surreal, vai ser top das galáxias, protagonize o final. Preste atenção na explicância, porque é fundamental. O momento interativo, protagonize o final. O momento é interativo, protagonize o final. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente. O que parece igual, mas não é, você vê a diferença, né? E é isso aí, tá bom? Então, agora nós vamos voltar para a nossa tela, que eu vou explicar para vocês. Deixa eu passar ali essa imagem da independência, né? Soltar aqui minha violinha, para a gente chegar nas paradas aqui, né? O momento interativo. Esse momento interativo vai ter uma atividade que eu vou explicar para vocês, né? Rapidão aí. E aí, depois aí eu vou dar um tempo para você desenrolar a parada aí, né? Vamos ver, então. Antes de mais nada, veja só o que disse Mário Quintana através das letras. Ele disse assim: no retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, o que restará? O desenho de uma criança corrigido por um louco. Oh! E aqui vem também uma nossa genial artista, a Tarsila do Amaral, quando ela faz um retrato dela mesma. Olha como ela se retratou, como ela se vê, né? Qual a visão que ela tem. O Mário Quintana ficou aqui se deparando com várias alternativas. Às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes coisas que não existem, mas que um dia existirão. E nessa busca, né, pouco a pouco, como que será que eu pareço? Qual é a minha semelhança? O que vai restar nisso aí? Vai ser talvez só um desenho de criança corrigido por um louco, tá? Mas vamos então para a parte da atividade. Processo de criação do meu autorretrato. Vou propor aqui para você fazer o seu autorretrato. Então, você vai fazer das coisas, não só o desenho, como também você vai escrever a respeito, né? Nesse poema lírico se pinta de forma metafórica. Metafórica quer dizer comparativamente. Você vai fazendo comparações com elementos da natureza, né? Você viu que ele se comparou com a nuvem, né? Ou então coisas imaginárias, né? Fazendo uso da linguagem figurada, ou seja, através de figuras, ele vai fazendo comparação, né? O que ele seria? Ele seria um cavalo? Ele seria uma nuvem? Então, e você? Como você construiria o seu autorretrato? Que elementos você usaria para compor sua imagem? Quais momentos da sua vida você ia querer mostrar, você ia querer apresentar? Que coisas marcam a sua história? Então, aí é com você, tá bom? Você é o protagonista, vai ser você que vai fazer isso aí, tá? Com a ajuda aí do querido professor ou professora presencial, né? Você vai fazer um desenho do seu rosto. Ou até você pode tirar uma foto, né? E imprimir, ou seja, colocar, enviar. Mas você vai ter que escrever também o seu poema explicando, de certa maneira, quem você é, tá bom? Então agora nós vamos ficar aqui esperando aqui o nosso tempo aí, né? 15 minutos, mais ou menos. E aí, enquanto você desenvolve aí esse momento interativo. Vai lá. Opa, então agora voltamos aqui, né? Espero que você já tenha desenvolvido aí a atividade. Vamos então para o conteúdo, um pouco mais do conteúdo da nossa aula, né? De pintura histórica. Vamos seguir aí, então. Volta lá para a tela. Então, umas curiosidades aqui sobre o contexto histórico
dessa obra aqui, do Grito do Ipiranga, né? A tela Independência ou Morte, o nome dele é esse, né? Do Pedro Américo, com esse formato aí, ó, de 4,15 por 760, né, centímetros, dá mais ou menos 4 metros por 7 metros, é um retângulo, né? Foi feito em 1888, né? Está lá no Museu Paulista, né, na Universidade de São Paulo, na USP. O artista realizou um estudo, né, que se encontra no Palácio Itamaraty, em Brasília. Então, vamos seguir aqui. Tá? Essa obra aí, ele estudou sobre ela, ele não estava pessoalmente na hora do acontecimento, não. Tá? Ela foi feita para transmitir o caráter glorioso, imaginativo e imponente para a nação brasileira desse momento aí do Grito de Ipiranga. E o objetivo foi alcançado, né? A tela entrou para a história e imaginária da população, sendo interpretada por muitos como se a situação realmente tivesse ocorrido daquela maneira ali. Mas ninguém tem muita certeza disso não, tá? O Pedro Américo, ele esteve no local diversas vezes, estudando, né? Teve acesso a documentos históricos, às roupas imperiais, né? Para produzir essa imagem que simbolizasse tudo que a gente está vendo ali no quadro, tá bom? Olha aqui ele aqui, ó. Gente finíssima, está na moda esses bigodões aí, né? E ele caprichou no dele. Seguindo aqui, mais uma curiosidade, né? O Museu Ipiranga, né, em 2022, em São Paulo, olha aí como é que ele está restaurado, né? Modernizado, visando a sua reabertura para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil em 2022, né? 200 anos. Olha, está vendo que beleza? E o brasileiro Victor Meirelles, outro pintor aí, ele pintou a primeira missa no Brasil, né? Então, esse documento aí, ó, é um ícone, né? Para conferir a ideia positiva do contato entre portugueses e indígenas. Será que foi isso mesmo? Será que foi tão pacífico dessa maneira aí? Os índios tudo admirado, todo mundo num cantinho assim, paradinho, né? Foi a ideia que eles queriam passar para nós. E ele, para chegar nessa conclusão aí, ele pegou, foi lá na carta do Pero Vaz de Caminha, que era um escrivão que veio na viagem somente para botar no papel tudo que estava acontecendo, né? E ele falou que aconteceu dessa maneira aí. Então, o Vitor foi lá e fez o quadro, né? Então, aqui, ó, a AIBA, né, a Academia Imperial de Belas Artes, foi um projeto da Escola Real de Ciências, Artes e Ofício, foi fundada no Rio de Janeiro por Dom João VI. No projeto inicial, estava relacionado não só às artes, mas também aos estudos de ciência, física, ciências naturais, físicas e exatas, porque ele era realmente um estudioso, um grande amante do conhecimento, né? E aí, nós chegamos aqui ao final da nossa aula, tem aí as nossas referências, né? E aí eu espero que vocês tenham gostado, espero também que a atividade tenha bombado aí, eu quero ver os resultados, hein? Valeu!